dia a todos. Assim, obrigado aí pela presença. Estou vendo aqui, está bem concorrido, gosto disso. E é um prazer, uma honra estar aqui com a querida Bela Megali, minha colega lá no Jornal o Globo, colega de reportagens, que acho eu, há uns 2 anos, né, Bela? Depois você me corrige. Ela migrou para esse mundo digital, assim, migrou completamente. Eu acho que é uma experiência interessantíssima para os meus alunos conhecerem, né, essas diferenças entre você trabalhar para o jornalismo impresso clássico, reportagens publicadas no jornal físico, e trabalhar nesse universo digital que tem que estar sempre sendo alimentado, cada nota é um esforço de reportagem. Então, eu imagino assim que tenha sido muito diferente para você. E, especialmente nesse ambiente, né, político conturbado que a gente está vivendo agora, especialmente em Brasília. Então, se você pudesse falar um pouco da sua carreira e especialmente dessa migração para esse universo aí, como quase uma blogueira política, seria bem legal para os meus alunos. E aí, Bela, eu estava pensando, você fazer essa introdução, essa explanação aí de uns 20 minutos, e depois nós abriríamos para a pergunta dos alunos. Beleza? Então, Beleza. pode tocar. Vai lá, Bela. Obrigado aí. Bom, primeiro vou agradecer ao Chico, né, um colega de quem eu já era muito fã antes de começar a trabalhar no Globo. Então, obrigada. Enfim, obrigada à universidade. E se durante a apresentação quiserem fazer alguma pergunta, podem ficar à vontade, podem interromper, não tem problema algum. Como o Chico falou, meu nome é Bela Megali, eu sou jornalista e colunista de política do Globo em Brasília há 2 anos e meio, mais ou menos. A minha coluna, ela é focada em bastidores de política e ela é totalmente online, ou seja, eu não tenho compromisso de preencher um espaço no papel. O que eu tenho que fazer é dar notícias exclusivas na internet ao longo do dia. E algumas vezes essas notícias acabam indo para o papel ou não, né? Porque hoje a gente praticamente não guarda mais a exclusividade para o papel. As coisas mudaram bastante nesses últimos anos do jornalismo, né? Eu sou mineira, de uma cidade que chama Poços de Caldas, no sul de Minas, e eu entrei na faculdade aos 17 anos, eu resolvi fazer jornalismo em História, porque, enfim, eu estava um pouco na dúvida. Aí a minha cidade é perto de São Paulo, acabei passando em História na USP e em Jornalismo na PUC, e eu fiz simultaneamente os 2 cursos. Eu depois comecei a trabalhar no meu 3º ano de faculdade, e tranquei o curso de História, depois retomei e acabei finalizando. Demorei 10 anos, mas consegui terminar. A minha experiência em redação começou de uma maneira um pouco inusitada. Eu já era formada e já tinha uns 2 anos de formada. E foi na Isto É, Gente, é uma revista de fofoca que hoje nem existe mais, uma revista de celebridade. Então, na época, enfim, queria muito trabalhar em redação, mas não estava conseguindo me encaixar, era muito concorrido, muito difícil. Eu tinha até trabalhado no Bem Amigos, do Galvão Bueno, feito trabalhado numa assessoria de imprensa que é até aí do Rio, que chama Approach, mas o que eu queria mesmo era redação. Aí, até por meio do advogado Galvão Bueno, consegui uma entrevista, enfim, fui parar lá na Isto É, Gente. E eu estava aqui relatando que eu tinha muita vergonha de fazer as pautas do jornalismo de celebridade. Por exemplo, eu já tive que uma vez abordar a Mariana Ximenes, quando ela tinha acabado de separar do marido, eu não me lembro direito quem é, mas acho que era o Pedro Buarque de Holanda, e aí eu comecei a chorar, ai, desculpa fazer essa pergunta nesse momento difícil. Aí ela pegou na minha mão, eu lembro, e falou, tá tudo bem, você pode perguntar, e eu respondo só se eu quiser, fica tranquila. Também teve outra cobertura no jornalismo de celebridade, quando a Hebe Camargo estava morrendo, eu tive que invadir o hospital, enfim, era uma época que o jornalismo
jornalismo de celebridade era uma escola de hard news. Eu invadi formatura da Sandy, casamento de celebridade, enfim, foi uma escola mesmo. Mas eu já estava um pouco cansada, porque eu queria trabalhar, inicialmente eu queria trabalhar com jornalismo cultural, mas aí eu fui me interessando pelo jornalismo político. E eu também vi um aspecto prático, que não tinha muito passaralho na área de política e economia, e a de cultura sempre tinha muita demissão, né, nas redações. Então, achei que também ia ser uma escolha mais promissora para a minha carreira. E aí eu fui querendo ir para essa área, aí eu acabei indo trabalhar para uma revista que era uma transição, uma revista que chama Poder, da Joyce Pascovitch, e que era focada em homens desse universo empresarial e político. Aí eu já comecei a fazer essa transição, depois de um ano na Joyce, uma headhunter me chama para fazer uma entrevista na revista Veja. Eu fiz a entrevista, eu fiz, na verdade, um processo seletivo, provas, e fui uma das finalistas e não fui escolhida. Era uma vaga de jornalismo internacional. Mas eu tinha conhecido alguns editores nesse processo, e um dia eu estava com umas amigas em casa, eu tomei uns drinks, e aí acabei tomando coragem, até mandei um Facebook para um editor que na época tinha me adicionado no Facebook. O Diogo Schelp, que hoje está no UOL e era o editor de jornalismo internacional. E aí ele marcou uma entrevista minha com a Thaís Oyama, que na época era diretora executiva, era editora executiva da Veja, cuidava de política, eu morava em São Paulo nesse período, todo esse período que eu estou relatando. E daí eu consegui essa conversa, e, por uma sorte do destino, eu tinha encontrado uma fonte muito boa do PT. Na época, o PT, que estava no governo, né? A Dilma era a presidente, e teve um escândalo que tinha estourado em relação a Rosemary Noronha, que era uma... apontada como amante do Lula, enfim, teve esse escândalo que eclodiu na época, e a Veja, né, faz uma cobertura bastante crítica ao governo, e eu estava com muita informação, porque eu tinha jantado com uma fonte do PT que tinha me contado várias coisas sobre esse caso. Então, eu cheguei muito bem municiada. E aí eu falei na entrevista com a Thaís, eu tenho tais informações, mas não tem como eu publicar isso no Glamurama, né? Que era um site ali voltado para entretenimento, celebridade. E eu sei que no fim daquele dia ela já me ligou e falando que eu seria contratada para trabalhar na Veja. Isso foi final de 2012. E eu comecei aí a minha carreira no jornalismo político em 2013. Na época, aí eu comecei a fazer matérias mais de transição, por exemplo, eu fiz um perfil da mulher do Joesley Batista, o empresário, dono da JBS, em que ela falou que não sabia o preço da gasolina. Eu fiz matérias nesse sentido, assim, misturando um pouco de sociedade, comportamento e política, até que vieram aquelas jornadas, né, aqueles atos de junho de 2013, que foi uma cobertura muito intensa, né? Uma crise política, enfim, que tomou conta do Brasil, e eu também comecei a me dedicar muito a essa cobertura. No ano seguinte teve eleição, fui setorista de Aécio na campanha, né? Que o Aécio acabou perdendo para a Dilma, que foi reeleita. E depois que eu achei que eu ia ter um respiro, porque foi um ano de muito intenso, né? Trabalho muito intenso, veio a primeira fase da Lava Jato. A primeira fase não, era a 7ª fase da Lava Jato, mas foi aquela fase considerada a fase do fim do mundo, em que os empreiteiros foram presos, os grandes empreiteiros foram presos para Curitiba. Daí minha chefe falou, Bela, vai para Curitiba, você que faz essas reportagens da alta sociedade e tal, e conta como que vai ser esses caras presos por 3 dias, porque eles vão sair logo, entendeu? Mal a gente sabia, enfim, tudo que ia acontecer depois, né? Mas a expectativa naquele momento, que foi novembro, se não me engano, de 2014, era essa. Eu fui, e ali eu acabei ficando muito próxima. Na verdade, eu peguei dicas com uma veterana de jornalismo investigativo, que é minha amiga, o nome dela é André Micael,
e ela me deu várias dicas e mandava eu chegar na porta da PF às 6 da manhã, fazer cara de dó e só sair da Polícia Federal quando estava à noite, assim. E, de fato, fui conseguindo conquistar algumas fontes e fiquei nessa... consegui a matéria contando os bastidores dessa prisão e aí acabei me envolvendo bastante na cobertura da Lava Jato, que acabou sendo a minha... Enfim, a minha acho que um trampolim muito importante para a minha carreira, porque foi a partir da Lava Jato que eu consigo ter um nome mais conhecido no jornalismo, que eu consigo ter mais espaço. E com isso eu acabo indo para a Folha, faço boa parte da cobertura lá, na Folha de São Paulo. E como eu cobri muito de perto a delação do Odebrecht, que foi uma delação intensa, com mais de 80 delatores, na verdade foram 77 delatores, desculpa. E ela estava sendo firmada com a Procuradoria-Geral da República, que fica em Brasília. A Folha fez uma sugestão para que eu mudasse para Brasília e viesse passar um tempo aqui. Eu achei que poderia ser uma boa ideia, né, para conhecer o jornalismo político por uma outra perspectiva. Isso foi em 2016, agosto de 2016, e topei. Vim para Brasília, depois de um ano na Folha, acabei indo para o Globo. A Lava Jato, a gente vê que, enfim, acabou, teve uma campanha muito intensa em 2018, o governo Bolsonaro veio também com novos desafios, porque o que eu vejo de diferente é que toda hora a gente tem uma preocupação, a gente se tornou muito alvo de questionamento a todo tempo. A nossa conduta, o que a gente escreve, por mais que a gente apresente a seriedade do nosso trabalho, há um embate, um questionamento muito grande. E eu fui percebendo como isso vem aumentando nesses anos que eu estou em Brasília, desde 2016 até agora, 2021. Então, o que acontece é que a gente faz o trabalho, né? Continua tendo uma dedicação grande, circulando, mas tem muita preocupação, uma preocupação maior ainda em como que esse trabalho está sendo visto, como que esse trabalho está sendo recebido, né? A gente muitas vezes em coberturas no próprio Palácio do Planalto, especialmente em alguns ministérios, né? Você chega, até conseguir aquela agenda ficou muito mais difícil, porque a imprensa, né, é vista hoje pelo governo de uma maneira com muita desconfiança, né? A gente tenta quebrar isso, consegue estabelecer alguns laços, né? Algumas pontes com determinadas fontes, mas assim, o que eu vejo é que apesar da gente ter passado por Lava Jato, essa cobertura desse governo aqui em Brasília, para mim, tem se mostrado muito, muito desafiadora. Por esse ponto do nosso trabalho estar sempre questionado, por mais que você mostre provas e isenção e a maneira como está sendo feita, muitas vezes a gente, enfim, questionado, tá? E tudo bem fazer parte, né? Ser submetido a esse tipo de escrutínio, tá tudo bem, é do jogo, mas assim, hoje a gente acaba sendo ofendidos, né? Recebendo algumas mensagens não tão eu não digo nem elogiosas, mas ofensivas, né, por uma reportagem com dados reais e base, né, embasada que você publicou, porque a internet, como o Chico falou, eu sou uma blogueira de política, então a internet aproximou muito a gente do leitor, o que tem um lado muito positivo, né, você consegue trocar e mostrar. Eu, por exemplo, converso muito no Instagram com vários leitores. Falo, mas isso aqui, você não inventou isso? Eu respondo, não, foi isso, aquilo. Então, eu costumo, assim, quando a pessoa me aborda de uma maneira educada, eu costumo trocar e mostrar para ela que o jornalismo, né, da gente que está aqui em veículos respeitáveis, na linha de frente, é um jornalismo sério, enfim, um jornalismo de gente preparada, que estudou como vocês estão estudando, né? E que, enfim, que quer estar aqui. Então, bom, acho que esse é um resumo aí da minha carreira e do que eu faço hoje. E estou à disposição para as perguntas de vocês.
Ô, Bela, eu queria saber só uma coisa, como é que é a sua rotina, assim? Os alunos gostam muito de saber. Você acorda de manhã, aí tem sei lá, 20 fontes que são fontes mais permanentes, e aí quantas notas por dia? Você fala um pouco dessa dinâmica mesmo, sua? Claro. Então, Chico, a minha rotina, eu cobri muito Polícia Federal, né? Como você. Então, teve um período que eu acordava muito cedo, quando eu comecei a fazer a coluna, e também quando as operações eram mais é, recorrentes, né? Eu costumava acordar por volta das 6 da manhã. Mas agora que o ritmo está um pouco menos intenso das operações, eu acordo umas 7h30, às 7h30, e aí eu começo a ler os jornais. Nesse momento, eu já publiquei uma nota, que entra às 4 da manhã, que eu agendei no dia anterior. Então, eu tento fazer uma nota em cima de um assunto quente no dia, seja o 7 de setembro, a crise entre os poderes, a CPI da Covid, e aí eu leio todos os jornais, a concorrência, para saber quem foi para que lado, enfim, se teve quais os principais assuntos do dia, e aí então eu começo por volta de umas 8 e pouco, a ligar para as fontes. Eu vejo que quanto mais cedo eu tenho mais chance de ser atendida, porque aqui em Brasília todo mundo entra no batidão do dia a dia muito cedo também. Então, eu tento fazer essas ligações aí de manhã para já conseguir. Aí ligo sempre para 2 pessoas de política, 2 do judiciário, sabe, 2 de que circulam em tudo quanto é canto aqui em Brasília. Antes da pandemia, eu costumava ter pelo menos 3 almoços por semana e jantar também umas 3 vezes por semana, porque eu já fiz muita matéria de ouvir fofoca na mesa do vizinho, sabe? Inclusive, até o integrante da PGR, da equipe da Raquel Dodge, acabou sendo demitida uma vez por uma matéria que eu ouvi numa conversa num restaurante aqui em Brasília. No primeiro ano do governo Bolsonaro, eu também consegui fazer uma matéria ouvindo uma conversa do Moro com o Paulo Guedes num restaurante. Uma fonte minha me ligou e falou: Bela, o Moro e o Paulo Guedes estão aqui em tal pizzaria no Lago Sul, vem para cá. Eu fui, pus o cabelo na cara, passei meio de lado assim, porque como eu ia muito para Curitiba, eu fiquei com receio do Moro me reconhecer, mas ele nem viu que eu estava lá, estava falando alto, Paulo Guedes falando alto, enfim, conseguiu ouvir a conversa inteira e escrever e publicar a conversa. Então, aqui em Brasília, a cidade é pequena, sabe? Então, te proporciona você estar toda hora com essas figuras do poder. Esses dias eu esbarrei com o Eduardo Cunha no lobby de um hotel em Brasília, aqui também, sabe? Então, essa parte de circular é uma coisa que eu gosto muito, mas que, infelizmente, com a pandemia, a gente está limitado. Agora que as coisas estão voltando ao normal, não é voltando ao normal, mas estão melhorando um pouco, então eu estou retomando algumas agendas presenciais também, porque isso faz toda a diferença. Você sentir o clima, você vê qual é o restaurante badalado, todos os políticos vão estar lá, você vai ver quem está falando com quem, acaba sentando na mesa, toma um drink, vê quem está brigando com quem, ali nos bastidores. Então, essa é uma rotina que é importante para quem quer cobrir Brasília. E eu também costumava, né, em alguns eventos do Palácio do Planalto, para poder tentar falar com algum ministro de canto que é mais resistente, não quer me receber, esse tipo de coisa. Eu fiquei pensando assim, tem dias que eu chego a fazer 40 ligações, quando o dia está fraco, né? Porque eu tenho que arrumar nota. Agora, nesses dias que tem tanta coisa Ô, Bela, são acontecendo, quantas notas diárias em média? Chico, no mínimo 3 e no máximo 10, foi o que eu já fiz, assim, sabe? Eu não tenho um padrão, o jornal não exige um padrão, mas, por exemplo, eu tento fazer isso, sabe? Mas eu tô vendo que hoje eu consigo publicar uma média de 5 notas, porque eu trabalho sozinha, né? Muitas colunas têm assistente, o que não é o meu caso. Eu apuro, eu escrevo, eu coloco a foto, eu publico, eu abasteço as minhas redes sociais, então todo o trabalho é concentrado, e eu também agora comento na CBN
quarta à noite e toda quinta de manhã. A gente pode começar a pergunta? Então, a gente começa com o professor Mauro, por favor. Oi, Bela, prazer. Obrigado por estar aqui com a gente, compartilhando todas essas informações. Você falou sobre várias fontes. Tem um tipo de fonte que surgiu muito forte aqui no governo Bolsonaro. Eu queria saber como é a relação, se você consegue, se você tem acesso, os militares. Oi, tudo bem, Mauro? Obrigada, prazer. Eu tenho acesso, sim, a uma boa ala dos militares. Eu vejo que eles querem se colocar, eles querem mostrar o que pensam e se posicionar. O que eu vejo é que existe uma dificuldade de falar em on. Eles querem fazer isso, pelo menos em relação a mim, né, as fontes de quem eu me aproximei, e que fazem parte do governo, querem falar, querem se colocar, mas de uma maneira em off, sabe? Então, eu vejo que tem um grupo que é mais entusiasta a atos radicais, ao radicalismo do presidente, apoia isso e quer se colocar, e tanto uma ala do deixa disso, que busca mais razoabilidade e também busca a gente para se colocar, conversa. Então, é um grupo com quem eu tenho facilidade em ter acesso, sim, não posso reclamar. O grupo, na cobertura que eu mais tenho dificuldade até o momento, é a ala ideológica do governo Bolsonaro, porque muitas vezes eles nem conhecem, mas já veem os jornalistas como inimigos, né? Sem ter trocado uma ideia, enfim, aberto um canal. E muitas vezes, quando você chega para essas pessoas, elas passam até a ter outra relação com você e com a imprensa, de maneira geral. Obrigado. Obrigada. Vamos agora, Júlia Pina. Oi, bom dia, Bela, tudo bem? Bom dia, pessoal. Bela, minha pergunta é em relação, você falou que o nosso trabalho ultimamente tem sido cada vez mais questionado, e eu queria saber com você se você sente que isso é maior, né? Acontece mais frequência com as mulheres, né? Porque a gente tem visto cada vez mais ataques até de cunho sexista em relação a jornalistas mulheres. Eu queria saber se você sente isso, se você já vivenciou algo nesse sentido. Júlia, os ataques que eu recebo quando publico uma nota que desagrada parte de leitores que têm um perfil mais violento, geralmente são sim sexistas. São me xingando de vagabunda, piranha, sabe? Para quem que eu dei para ter aquela nota. Então, assim, esse tipo de ataque é muito comum e eu acho que a melhor maneira que a gente pode responder é com trabalho. Então, cada vez que eu recebo um ataque desse, me dá mais vontade de trabalhar e publicar notícias impactantes e responder que, desculpa, se essa notícia não te agradou, infelizmente, ela é realidade. Muitas vezes a gente publica notícias que a gente não gostaria de dar. Boa parte das notícias que eu tenho publicado ao longo dos últimos anos, eu também não gostaria de dar, mas infelizmente a gente não pode omitir a informação porque é uma informação negativa, né? Então, os ataques vêm, inclusive as abordagens as abordagens das fontes, eu sinto uma coisa positiva, mudou assim nos últimos anos, sabe, Júlia? Quando eu cheguei em Brasília, eu sentia uma malícia muito maior por parte dos políticos, uma folga mesmo, assim, sabe? Nada muito ostensivo, mas sempre achar que pode fazer aquela gracinha com você e, enfim, pegar na sua mão, no seu rosto. E hoje eu vejo que o ambiente mudou. Existe muito mais receio entre boa parte dos parlamentares, enfim, juízes, qualquer tipo de autoridade em ter uma conduta como essa. Então, tá. Vamos lá. Renata Marins. Oi, Bela, bom dia. Eu queria saber qual foi a cobertura mais difícil que você fez, por exemplo, em relação à fonte, mais cansativa, talvez, né? Em relação à fonte, justamente, que não foi muito fácil de você, enfim,
achar uma resposta, um relato e tudo isso, e como você contornou essa situação? Olha, Renata, bom dia. Teve uma cobertura que foi muito difícil emocionalmente para mim, que foi a da incêndio da Boate Kiss. Eu tinha acabado de entrar na Veja e acho que 15 dias depois teve esse incêndio, e aí, enfim, resolveram me colocar na equipe. De fato, era muito desgastante, eu não tinha experiência naquele tipo, como eu falei, eu tinha acabado de vir de jornalismo de celebridade, então eu queria entregar o trabalho, mas ao mesmo tempo era um clima muito pesado, era uma tragédia muito grande. Então foi uma cobertura desafiadora, muito desafiadora, mas ao mesmo tempo difícil, mas ao mesmo tempo recompensadora, assim. Eu posso falar que o início de cobertura da Polícia Federal também foi muito difícil, porque até você mostrar que pode, enfim, que é uma pessoa confiável, ter acesso, né, esse tipo de fonte, e então eu também tive muita dificuldade, sabe? E em especial eu entendia pouco do linguajar judiciário. Eu não sei como é para vocês, mas para mim era muito. Eu não sabia a diferença, gente, quando começou a Lava Jato, de coisas, enfim, eu não sabia o que era uma denúncia, eu não sabia. O que direito, a diferença entre o Ministério, a atuação do Ministério Público Federal, do Ministério Público Estadual. A minha formação nessa área era muito rasa mesmo, sabe? Então eu sofri demais, assim, eu sofri demais para aprender esse tipo de linguagem para ler documento. Eu era muito lerda, eu ainda sou muito lerda, então o que me ajudou foi que eu acabei fazendo várias parcerias com colegas que me ensinaram, que eram ágeis e que me fizeram, enfim, a entender melhor as coisas. Na Folha, eu trabalhei muito com o Graciliano, que hoje é chefe, acho que, de um projeto da Bloomberg no Brasil que chama Linha, e que me ensinou tudo isso, assim. No Globo trabalhei muito com a Aguirre Talento também, que cobre muito PGR, também fiz muitas matérias com o Chico aqui. Então, assim, essa cobertura do judiciário, para mim, foi bastante desafiadora por essa parte técnica, e na Polícia Federal, para poder chegar a fontes, enfim, conquistar a confiança dessas fontes. Obrigada. Isso. Imagina. Mariene. Oi, Bela, bom dia a todos e todas. Bela, é um prazer te receber aqui. Quando eu vi que você ia vir, eu fiquei muito feliz, porque eu leio sua coluna todo dia eu estou lá ligada. E justamente sobre uma dessas histórias, né, que você noticiou recentemente, que eu queria perguntar para saber como foi a sua apuração, a sua experiência, que foi o caso da Joyce Hasselman, recentemente. Você foi a primeira a dar a história, entrou ali de cabeça no assunto. Então, eu queria saber como foi isso, né, de você apurar, de você ir até a casa dela, entender o que tinha acontecido, que foi um mistério, né? Inicialmente, ninguém estava entendendo direito que história era essa, acabou que depois se concluiu que ela caiu da própria altura e tudo mais, mas foi você a primeira a dar o assunto. Então, queria que você contasse um pouquinho sobre esse caso. Mariane, obrigada pelas palavras, eu fico muito feliz. Bom, a Joyce, essa história foi uma loucura mesmo. Eu tenho relação, né, com ela, porque ela foi líder do governo, está aqui no Congresso, então a gente sempre se esbarrava, tomava um café, conversa, né? Então é uma pessoa com quem eu converso. E o que aconteceu foi que eu fui lá numa quinta-feira de manhã, à noite, assim, na noite da quarta-feira, ela me mandou uma mensagem, falou: Bela, você pode vir aqui em casa amanhã? Eu tô toda machucada. E me mandou umas fotos. Aí eu falei: meu Deus, deputado, o que aconteceu? Aí ela falou: pois é, eu não sei, eu quero dar uma entrevista e te contar sobre, enfim, quero dar uma entrevista falando qual é a minha suspeita, então, por favor, vem aqui amanhã.
Aí, tudo bem, ela me passou o endereço, eu fui na casa dela e eu cheguei lá, de fato, ela estava muito mais machucada do que as fotos mostram, ela mostrou todos os machucados na barriga, parecia que tinha levado vários chutes no joelho, estava mancando, e aí ela começou a contar o relato, ela falou, né, aquela coluna que eu escrevi, que ela foi dormir e ela acordou numa poça de sangue, e não lembrava do que aconteceu. Aí, no momento inicial, inclusive, ela nem me relatou que o marido dela estava lá. Aí eu falei, mas nossa, mas só você? Ela falou assim, ah, não, meu marido estava aqui, mas eu não sei se é muito interessante a gente colocar isso, porque ele foi quem me socorreu, quem me ajudou, e podem colocar a culpa, né, sobre ele, como acabou acontecendo nas redes sociais. E aí eu falei, mas Joyce, se você esconder, omitir que ele estava aqui, uma investigação vai descobrir, aí sim é que vai parecer que ele é culpado. Se de fato ele não é culpado, acho que a gente tem que, enfim, explicar tudo. Ela falou, não, beleza, foi ele que me socorreu e tal. E aí ela contou, né, a história de que ela estava vendo TV e ela acorda numa poça de sangue toda machucada. E eu vendo ela, de fato é muito difícil com o dente quebrado, machucada na barriga, no joelho. É difícil você acreditar que ela caiu e se machucou daquele jeito só. Parecia que ela apanhou mesmo, porque ficasse debatendo, né? E aí ela tinha aquela suspeita de que entraram na casa dela, mas não sabe quem foi. Enfim, atribuiu a adversários políticos, mas a polícia concluiu que não, que ninguém entrou lá, né? Então, essa história, eu até fiquei na dúvida se, depois que eu saí de lá, se eu deveria publicar a matéria, porque, como você mesmo falou, Mariane, é uma história meio sem pé nem cabeça, né? Poderia. Todo mundo ficou achando, por exemplo, fazendo comentários que era o marido dela, e eu nunca escrevi aquilo na matéria e ela nega. Então, o que eu decidi foi: a Joyce, uma mulher, foi agredida, eu vou publicar uma matéria me atendo ao fato, aos relatos dela, ao que ela disse, sem fazer nenhum juízo de valor. E colocando lá, porque eu acho que uma mulher que foi agredida, eu tenho que dar espaço para o relato dela, para a versão dela, para o que ela viveu. Então, foi isso que eu decidi na hora e realmente, né, a Joyce já é uma figura polêmica, aí vieram as fotos dela machucada e foi toda aquela confusão que você citou. Obrigada. Obrigada a você. Maria Eduarda. Bom dia, Bela. Gostaria de perguntar que antigamente você escrevia para um veículo impresso e hoje em dia você é uma blogueira de política. Eu queria saber como foi essa transição do veículo impresso para o veículo digital e, assim, qual foi o maior desafio, né, que você enfrentou? E outro, assim, curiosidade que eu tenho é se alguma coisa do tempo, né, que você cobria celebridade te ajudou hoje em dia no jornalismo político, enfim. Obrigada, Maria Eduarda, bom dia. Tudo que eu fiz na celebridade me ajudou muito no jornalismo político. Estou começando pela sua última pergunta. Quando eu queria fazer jornalismo, minha mãe queria que eu fizesse medicina, porque minha família é toda de médico, tem hospital, enfim, a vida ia ser mais fácil na visão dela. E daí ela falava, você é muito tímida, você nem consegue, você não vai conseguir perguntar nada para as pessoas, sabe? Não vai dar certo isso. E acho que o jornalismo de celebridade me obrigou a perguntar tudo que eu queria que eu não queria para as pessoas. E até essa cara de pau, e como eu te falei, ter que inventar casamentos, passar por convidada, né? Ter que invadir festa que você não foi convidada, esse tipo de coisa, assim. Babar ovo de muita celebridade, né? Para falar alguma coisa, ir em médico de uma para descobrir se estava grávida, se a fulana estava grávida, enfim. Então, isso me ajudou, tanto que quando eu fiz a entrevista na Veja, a minha editora na época, Thais Oyama, falou, se você bater o solo aí nesse terreno, aqui você vai nadar de braçada, vai dar para fazer tudo. Agora, a sua outra pergunta, eu esqueci, desculpa, você pode repetir? Porque você era do jornalismo impresso, basicamente, e migrou para o jornalismo digital.
digital, né? Como é que foi essa transição? Qual foi o maior desafio que você enfrentou nisso, né? Eu acho que eu fui me desapegando do papel aos poucos. Quando eu ainda estava na Folha de São Paulo, na cobertura quente da Lava Jato, eu lembro que em 2016 teve essa delação da Odebrecht, ou foi 2016, isso, que teve a delação da Odebrecht, estava em negociação e tal. Então, foi um ano que eu assinei 16 matérias de capa da Folha, 16 manchetes, assim. Nossa, aquilo era uma coisa que me enchia muito de orgulho, sabe? Ter um nome assinado na capa da Folha, mais de um por mês, eu lembro, e a Folha é um jornal que tem, né, listagem de lista de furos, a redação recebe, é um sistema um pouco diferente dos outros jornais. Então, eu lembro que aquilo eu adorava, né? Via sempre o impresso, se minha matéria era abre de página, se não era. Só que com o passar do tempo, em especial depois da campanha de 2018, eu fui vendo que as pessoas compartilhavam muito mais no Zap, né? Às vezes valia muito mais uma matéria ser mais compartilhada no Zap do que realmente você tá com o seu nome ali na capa do jornal, sabe? Porque eu mesma abandonei o hábito de ler o jornal em papel. Eu sou zero saudosista em relação ao papel. Eu adoro sentar no domingo e abrir o papel. Não, até porque quando eu abro o papel, tá praticamente tudo eu já sei, né? Porque a gente trabalha com isso, assim. Então, eu achei, quando o Globo fez a proposta de fazer essa coluna online, eu estreiei, se não me engano, foi em fevereiro de 2019, que ia ser muito desafiador, eu estava com bastante receio, né? Porque eu sempre tinha trabalhado como repórter, e eu não tinha noção do impacto que isso, não vai estar no papel, eu achava que ia ser uma coisa menor, e não, sabe? Eu vejo que cada vez mais a abrangência, né, o alcance do online é uma coisa, enfim, porque é isso, as pessoas compartilham, às vezes tiram foto da sua matéria, né, e as redes sociais ampliam tudo isso. Então, hoje, eu sou uma fã número 1 do digital, porque a gente tem agilidade, a gente consegue entregar rápido, as pessoas conseguem compartilhar as matérias. Muitas vezes eu vejo no final do dia, gente, não li a versão impressa. Aí, tipo, eu entro e acabo para olhar, sabe? Porque o Twitter, por exemplo, para mim é um meio de informação muito importante. O que eu faço de manhã, antes de abrir todos os jornais, eu abro o Twitter para ver o que está lá, sabe? É algo que me ajuda muito. Então, essa transição acabou sendo muito natural, porque eu comecei a coluna e comecei a priorizar, né, as notas e o jornalismo online, e essa virou muito a minha rotina, assim. Tanto que algumas matérias minhas acabam até virando matérias do impresso, né? Algumas notas a gente cresce, aumentam e vão para o jornal impresso. Mas eu confesso que hoje eu não tenho nenhuma preocupação o espaço que essa nota vai ocupar no papel, se ela vai ser um abre de página, sabe? Para mim, eu estou muito mais preocupada em ter uma boa chamada no site, no aplicativo, do que ter um espaço de privilégio no papel, porque eu já não sou uma leitora do papel também. Vamos lá. Beatriz Monteiro. Oi, Bela, bom dia a todos. Então, as suas matérias, elas são postadas nas redes sociais do Globo e nas suas. E sempre quando o tópico é governo e família Bolsonaro, é uma enxurrada de comentários, de compartilhamentos, de tweets, te atacando, falando que aquilo é mentira, descredibilizando o seu trabalho só para defender o governo. Como você lida com isso? E eu também gostaria de saber se você já sofreu de fake news, você ou o seu trabalho. Oi, Beatriz, bom dia, obrigada. Olha, não, eu não me lembro de ter sido alvo ali de fake news. Eu lembro que a primeira vez que eu senti o poder do ataque, na verdade, da internet, eu ainda estava na Folha e eu fui num Roda Viva com o Hélio Bicudo, que é o fundador do PT, estava pedindo o impeachment da Dilma, e a Janaína Pascoal, que é deputada estadual por São Paulo e também estava pedindo o impeachment da Dilma.
E eu fiz alguns questionamentos, enfim, né, sobre aquele pedido, e que apoiadores do pedido consideraram que eu era contra o pedido, mas quando você está no Roda Viva, o foco é você questionar, né, o entrevistado que está ali no meio da roda, e não agradá-lo, né, de fato, poder perguntar e entender mais. Então, eu tive... Aí comecei a receber muito xingamento, falar que eu era petista, que eu era amante do Lula, esse tipo de coisa. A minha mãe, inclusive, recebeu de amigos dela. A minha mãe até decidiu sair do Facebook nessa época e nunca mais voltou, porque ela também começou a receber esse tipo de informação de amigos dela também, sabe? Então, enfim, foi o primeiro... Isso era 2000 e... Gente, já estou até perdida no tempo agora, né? Eu acho que era 2016 também. E então foi um momento que eu me deparei pela primeira vez, assim, senti na pele esse ódio das redes, assim. E aí, depois, Beatriz, a coisa foi ficando um pouco mais... Você vai criando casca. Eu sinto isso, assim, e como eu falei, os xingamentos ainda vêm, às vezes eu fico com muita raiva. Por exemplo, semana passada eu dei uma nota que me deixou, nossa, pé da vida, que foi, tem um jogador bolsonarista que chama Felipe Melo, e ele falou mal do Flávio Bolsonaro, ele criticou o Flávio Bolsonaro num grupo de WhatsApp e tal, e eu fiz essa nota. E ele falou que era mentira, só que por uma série de motivos, eu não posso expor a mensagem dele, eu não posso expor as fontes e tal, mas a pessoa mentiu descaradamente, eu fui muito atacada, assim, nas redes. Você não tem credibilidade, você isso, você aquilo, e a minha vontade era escancarar, colocar as fotos, colocar tudo lá, e eu não podia, né? Mas então, o que eu tento fazer é ficar tranquila com a seriedade do meu trabalho, me apegar ao outro lado, as pessoas que elogiam, que consideram que você exerce um bom trabalho. Por exemplo, ontem eu publiquei uma matéria relacionada ao Léo Pinheiro, que foi um delator da Lava Jato, e ele escreveu uma carta de próprio punho, voltando atrás, algumas acusações que ele tinha feito ao Lula na delação premiada dele. Ele mostrou na delação ele fez um relato e depois, questionado ali pelas autoridades, ele voltou muitos passos atrás nesse relato. Nossa, mas recebia 1 milhão de enxurradas de e-mails, de novo, amante de fulano, ciclano. Então, assim, o que você faz é respirar fundo, às vezes você fica com raiva mesmo e toca o barco, né? Algumas vezes eu respondo, tem alguns e-mails que são muito mal educados, aí eu respondo, agora eu vou colocar até um segredo aqui, espero que pouca gente veja, mas eu respondo assim, caro leitor, como se fosse uma mensagem automática. Obrigada pela audiência, continue acompanhando a coluna. Obrigada, Bela. Ai, boa. Daniela Mendes. Oi, bom dia, Bela. A minha pergunta é assim, eu queria saber como foi sair de um ambiente tão menos pesado do que a política e ir para a política, né? Você trabalhava com celebridade e tal, era alguma coisa mais leve, querendo ou não, e sair para a política, que é algo mais difícil, assim, entre aspas, né? Uhum. Então, Daniela, para mim sempre foi um sonho, na verdade, assim, trabalhar com política. Eu lembro que a Editora Abril era meio um império, assim, na época que eu estava na faculdade. E eu olhava aquele prédio da Editora Abril, eu trabalhava numa editora pequenininha, eu fui estagiária numa revista de viagem, aí eu olhava e falava, gente, será que um dia eu vou conseguir trabalhar nesse lugar? E olha, gente, fui recusada em todas as provas de trainee, ninguém me quis, sabe? Foi um horror, assim. Tentei trabalhar, fazer prova de trainee nos jornais, não funcionou, assim, para mim, sabe? Nunca fui selecionada, então eu ficava preocupada. Então, foi pesado, não é pesado a palavra, assim, foi um desafio muito grande, porque era uma outra história, né? A Veja era muito exigente, era muito
enfim, era um assunto novo, eu também colocava muita pressão sobre mim, que eu falava que tinha que dar certo, que tinha que dar certo. E eu lembro que meu pai sempre falava assim: Bela, não tem como dar errado se você for trabalhadora. Não vai dar errado. Você pode não ser a melhor jornalista, você pode não se destacar, mas você vai conseguir viver bem e tal, ser feliz, fazer o seu trabalho. E aí ele falava: é só você trabalhar muito. Toda hora que o pessoal estiver descansando, você tem que estar trabalhando. Então, realmente, os meus 2 primeiros anos da Veja, eu praticamente não dormia. Eu só trabalhava, porque eu queria que aquilo muito desse certo, sabe? Acho até que eu exagerei um pouco, fiquei um pouco bitolada, assim. Mas eu tive ótimos editores, gente que me ajudou muito a entrar, enfim, a entender a dinâmica das coisas. Inclusive, acabei até indo para o Globo pelas mãos do meu primeiro chefe de política na Veja. Vamos lá, Renata Marins. Oi, Bela. Bom dia de novo. E você tinha falado, né, do jornalismo digital, online, enfim. E uma coisa que surgiu muito agora, né, principalmente na pandemia, eu acho, são os portais independentes, né? No caso, que são muito menores do que as mídias mais tradicionais. E o que você acha sobre esses perfis, né, de redes sociais que falam sobre política, que muitas vezes não tem tanta visibilidade assim, né, como os tradicionais e tal? E o que você acha, tipo, que eles podem, enfim, o que você acha, basicamente? Renata, eu vejo um movimento, principalmente de programas no YouTube, entrevistadores, gente que não é do jornalismo, fazendo um trabalho muito interessante, mostrando muita coisa. Eu gosto. Acho que tudo feito com responsabilidade, sinceridade, mostrando quem a gente é, ou qual que é a proposta, sabe? Buscando dar espaço para as pessoas falarem, não incentivando ódio e notícias verdadeiras, mostrar notícias verdadeiras, eu apoio, eu estou dentro, eu assisto, gostaria de assistir mais, gostaria até de conhecer mais. Eu vejo com bons olhos. O que eu não vejo com bons olhos são esses portais fakes que disseminam notícias falsas, colocam o trabalho de todo mundo em xeque. E, assim, não tem trabalho de apuração. Você não encontra essas pessoas batendo pé, apurando, buscando documento, buscando fonte, indo em cartório, checando informação. Você só encontra essas pessoas, sabe, destilando ódio. Então, isso eu sou contra, mas, assim, tem vários programas de entrevistas que eu tenho assistido, pessoas sem experiência né? Pessoas que não são jornalistas, mas assim, que têm dado um banho, assim, eu tenho gostado. Obrigada. Agora, Marina Mann. Oi, bom dia, Bela. Minha pergunta é se você tem alguma dica para quem está começando nesse mundo do jornalismo político, alguma sugestão? Marina, a sugestão que eu tenho é assim, ler muito, né? Acompanhar o que está acontecendo, eu acho isso muito importante. Tem os congressos da Abrage que acontecem uma vez por ano e que tem ótimos jornalistas, ótimas palestras. Eu acho que eu não lembro, na verdade, esses congressos eu tinham na época que eu era jornalista, desculpa, que eu era estudante, então eu acho que eles eram muito pouco difundidos. Eu acho que ajuda você a entender mais os desafios da profissão, como a coisa é na prática. Eu acho isso interessante. Outra coisa que eu acho interessante é você, por exemplo, como eu falei, eu tive muita dificuldade nesse meu início de carreira em relação ao judiciário, né, que é uma parte ali da cobertura do jornalismo político. Então, de entender os procedimentos, esse tipo de coisa, o que era cada coisa, né? Então, eu acho que talvez se você tem algum interesse em ir para essa área também de cobertura de judiciário, polícia, enfim, vale a pena também ficar atenta à leitura desse tipo de notícia
e perguntar para algum amigo advogado, alguma coisa assim, qual que é a diferença, sabe, do inquérito para uma denúncia, que é totalmente diferente, mas para mim tudo era misturado na minha cabeça, eu não sabia o que era o quê. Então, eu acho que esse tipo de coisa pode ajudar bastante. E eu acho que a gente vive muito isso na prática, né? Então, escrever, se você, né? Acho que poder já tentar fazer algum estágio, né? Algum trabalho nesse sentido, acho que vai te dar já muita... Vai te dar muita experiência, assim, o que eu vejo é que quem é daqui de Brasília, tem muita gente, eu tenho várias amigas que são daqui, fizeram jornalismo aqui, então já tinha uma coisa do poder, da cobertura política muito naturalizada, sabe? Diferente da gente que estudou em São Paulo, no Rio. Então, eu acho que talvez poder trabalhar com isso já no começo, até para sentir um pouco na pele, viver as coisas é interessante também. Obrigada. Imagina. E agora vamos para aparentemente a última pergunta. Felipe. Bom dia a todos. Bom dia, Bela. Obrigado aí por estar conversando com a gente. Muito bom conversar com alguém que está aí no dia a dia. Eu queria perguntar para você como é que é a questão da isenção, assim, como é que você trabalha isso? Acho que hoje em dia é muito difícil, acho que é um desafio para todo mundo escrever sem ser opinativo, que é uma das coisas que a gente mais faz, é emitir opinião. E como o Chico trouxe também, né, muitos contatos que a gente tem já trazem uma coisa enviesada. Então, como é que você também tem que, muitas vezes, filtrar o material que trazem para você, as informações, né? Se você busca colocar mais na boca da fonte para não ser uma opinião sua, como é que você trabalha esse desafio aí no dia a dia? Obrigada, Felipe. A minha coluna é uma coluna zero opinativa. Ela é totalmente focada em notícia mesmo, sabe? Então, assim, eu acabo... Por exemplo, esses dias eu fui convidada para participar com outros jornalistas do congresso lá do MBL, o Movimento Brasil Livre. Eu achei melhor não ir para não dar esse tipo de margem de me associar a qualquer movimento político, achar que eu estou trabalhando para alguém ou não, sabe? Então, eu costumo ter esse tipo de cuidado, mas eu tenho cuidado da apuração, de ouvir diferentes fontes, né? Quando é uma história sem documento, então, para entender e expor todos os lados, até porque se aquela pessoa está te falando alguma informação, algum interesse ela tem, né? É importante a gente saber que lado essa pessoa está jogando. Por exemplo, agora nessa indicação do Supremo Tribunal Federal do André Mendonça, chega um monte de informação. Mas a gente sabe quem está jogando para que lado. Então, você ouve as pessoas de quem está a favor do Mendonça, quem está contra, enfim, e vai calibrando esse tipo de coisa. É o que eu tento fazer nas minhas notas, já que elas são todas baseadas em apuração, em fatos e não são opinativas. E aí eu busco ter uma postura de fato, como a minha função no jornal é publicar notícia, eu não costumo carregar minhas notas de opinião, assim. Eu só, às vezes eu faço uma observação ou outra, quando, ao longo da pandemia, por exemplo, posso ter escrito alguma coisa ou outra que eu achei, enfim, que a coisa estava extrapolando, posso ter feito, mas é muito raro, sabe? Eu me atento sempre aos fatos, tanto que muitos políticos da base do governo me procuram para dar notícia, para publicar informações, projetos, enfim, a gente conversa com as fontes de espectros bem distintos, sabe? Quando são essas colunas focadas em notícia, né? Obrigado. E acho que agora a última pergunta, João Pedro. Oi, Bela, bom dia. Boa tarde já agora. Eu queria saber, assim, esse bombardeamento de notícias, principalmente assim, de cunho pessimista, como casos de violência, escândalos de corrupção, eu acho que eles podem ajudar a trazer um certo pessimismo, né, para a população, que fica um pouco desacreditada, né, de algumas instituições democráticas, como o STF, a Câmara dos Deputados.
e a própria imprensa. Tanto que os dois candidatos, né, favoritos nas eleições do ano que vem, um promete regular a imprensa e o outro faz constantes ataques a instituições democráticas. Só que dados mostram que países, né, com mais liberdade de imprensa, com instituições independentes e fortes, tendem a prosperar. Então, assim, como é que a gente equilibra, né? Assim, a gente vai, né, noticiar um escândalo, um aumento de violência, mas, ao mesmo tempo, a gente tem que mostrar a importância daquela instituição específica, entendeu? É uma pergunta um pouco complicada nesse sentido, eu acho que é um problema complicado, né, para se resolver, mas como é que o jornalismo trata isso? É bem complexa a sua pergunta mesmo, João Pedro. De fato, a gente vive sob esses ataques, né? Como, enfim, a imprensa ali atacada, né? Por todos os lados, assim. Não é um momento fácil, mas o que eu acho é que quanto mais enfim, esses ataques são diversos, né? Vêm de lados distintos, mostram como o nosso trabalho é importante, porque o nosso trabalho é difícil demais, João Pedro. A gente expõe os interesses, a gente expõe as pessoas, né, assim, que estão, enfim, que estão agindo de uma maneira não republicana, e eu entendo que é importante a gente também mostrar o lado positivo das coisas, mas infelizmente a gente aqui em Brasília, na cobertura que eu ando fazendo, eu não ando tendo acesso a muita notícia positiva para trazer para o meu leitor. Infelizmente, então eu não adianta eu cavar um cenário que hoje não me parece real, sabe? O que eu tento fazer é uma cobertura de fato do dia a dia do poder. Então, às vezes, a gente até traz notas mais leves, no meu caso, né? Coloca uma nota de brincadeira ou outra, uma coisa mais leve, mas uma agenda positiva de propostas, né? Que estão avançando. A gente vê um momento de pleno ataque à democracia, como você citou, descrédito de instituições muito importantes para salvaguardar essa democracia. Então, eu acho que o que a gente tem que calibrar é sempre colocando a seriedade ali no nosso trabalho, colocando uma apuração completa, mas, de fato, eu, por exemplo, eu não tenho um cálculo assim prático, essas notícias não são positivas e essas são negativas. Por exemplo, eu vou dar, daqui a pouco, hoje à tarde, uma notícia que eu acho que é positiva, de um grupo de pequenos produtores que agora entrou na Bolsa em relação à reforma agrária e está ganhando um dinheiro com isso, sabe? Essa notícia que eu vou dar agora à tarde, eu acho que é uma notícia positiva, tal, mas aí já vai vir alguém falar com o pequeno produtor, o agronegócio, defender o agronegócio, né, em maior escala. Então, assim, está muito difícil também você achar uma unanimidade no que é positivo e no que é negativo. Isso também tem sido bem desafiador também, sabe? Então, eu acho que o foco tem que ser a gente mostrar sempre a importância da democracia, da imprensa nesse processo, e, assim, quando a gente faz alguma denúncia, todo mundo aplaude, né? Assim, quando a imprensa mostra algum caso de corrupção, enfim, que é a imprensa que costuma evidenciar isso, todo mundo aplaude, apesar das críticas aí dos mais diferentes lados. Acho que isso mostra que a gente está no caminho certo. Ô, Bela, antes de encerrar, eu queria também fazer uma pergunta. E aí a gente encerra, né, te agradecendo demais aí pela paciência e as ótimas respostas, mas eu queria entender um pouco, até baseado no teu convívio aí em Brasília, sobre a rotina dos colegas que, diferentemente de você, estão no front, né? O cara que tem que ir lá para a porta do Palácio do Planalto, se é que ainda está indo, o cara que tem que cobrir a manifestação nas paradas dos ministérios, o Congresso, a CPI e, eventualmente, as sessões do Supremo. Como é que tem sido, pelo que te dizem, né, pelo que te trazem, a rotina dos nossos colegas nesse front?
Eu acho, Chico, que a rotina melhorou um pouco depois que a imprensa parou de fazer aquela cobertura do cercadinho do Bolsonaro na porta do Palácio do Planalto. Aquele ambiente era muito hostil, de ameaça, de violência, de embate dos apoiadores. Então, eu, na conversa com os colegas, sinto que aquilo deu um respiro, um alívio, ajudou a saúde mental de todo mundo, sabe? Caramba. Porque a gente está lá trabalhando, né? Não está, enfim, lá para buscar briga, para cobrir, mas muitas vezes o presidente estimulava esse embate, essas agressões, então os colegas estavam receosos, com medo, então isso foi, acho que uma decisão muito acertada dos veículos de tirar os profissionais da porta do cercadinho. O que eu vejo é que tem uma realidade muito distinta dependendo da área de cobertura. No Palácio, sim, as pessoas continuam indo, tem a sala de jornalistas, né, lá dentro, então tem essa cobertura, e não tem... Enfim, durante a pandemia toda o pessoal foi, sabe? Porque a gente sabe que o governo negou, né, a pandemia durante boa parte, tanto que eu lembro que quando eu tinha algumas conversas no Palácio do Planalto, na fase mais aguda da pandemia, o pessoal olhava você de cara feia, porque você ficava com máscara, sabe? Na conversa com a fonte. Nem todos, tinham alguns, uns ou outros que até falavam, gente, é muito chato porque eu não posso ficar aqui trabalhando sem máscara, sabe? Mas o pessoal do segundo, terceiro escalão, porque tinha aquela cobrança, né, para ter a postura do presidente e ignorar que o vírus existisse. Então, no Palácio do Planalto a coisa nunca parou, né? Teve um pouco menos de assiduidade, mas assim, as pessoas continuaram cobrindo. No Congresso, agora os trabalhos estão voltando, a CPI estimulou muito, né, a ida dos jornalistas, essa cobertura, e aí os colegas, eu vejo que uma parte passa o dia lá, outra parte acompanha pela TV, e quem está lá vai conversando com os senadores, vai conseguindo marcar essas agendas. Eu mesma vou hoje cerca de 2 vezes por semana ao Congresso para conversar com políticos, senadores, enfim, a gente vê que o ambiente já está bem mais movimentado, sabe? Em relação ao judiciário, tudo continua de maneira remota, tanto o STJ quanto o STF, a coisa está bem tranquila. Eu até cheguei a ter na semana passada uma conversa com o ministro, fui ao gabinete dele, mas assim, aí é uma coisa bem tranquila, reservada, recebe você, né? Mas o comitê está desativado, as pessoas não estão, quer dizer, desativado não, porque tem algumas poucas pessoas indo para o comitê do STF, mas não é uma regra, sabe? Então, agora que as coisas estão retomando um pouco, né, o que eu posso dizer é que antes da pandemia era uma insanidade. No Congresso, as pessoas chegavam, em especial terça e quarta, né, que são os dias mais quentes aqui, cedo, dependendo do projeto que estava sendo votado, ficava até de madrugada. E também a cobertura lá no Palácio do Planalto continuou intensa e continua sendo intensa. Bela, pô, muitíssimo obrigado, uma aula mesmo, assim, muito bacana. Eu agradeço em nome dos meus alunos, os alunos em geral que estão presentes, professores, todo mundo. É só lembrar que na segunda-feira agora teremos Otávio Guedes, né? Vai falar com a gente também, essa figuraça, vai ser bem legal, com certeza. Então, Bela, te agradeço demais, aí foi ótimo. Adoramos. Obrigada demais, Chico. Eu que agradeço, uma honra aí atender o convite de vocês, o seu convite, de quem eu sou fã, enfim, incondicional.